da população soropositiva. Por exemplo, quantas crianças e adolescentes nós temos nessa situação aqui no Brasil? No mundo são quase 3 milhões, né? Aqui no Brasil, quantas pessoas têm esse levantamento no Ministério? A gente tem cerca de 13 mil crianças e adolescentes, né, que retiraram o medicamento em 2009. Né? Agora, como funciona a dispensação de medicamentos antirretrovirais no Brasil, ela funciona através de unidades dispensadoras de medicamentos, quer dizer, são serviços de saúde que geralmente funcionam junto com os ambulatórios, onde as pessoas fazem suas consultas. E então as pessoas elas saem com a receita, com o formulário, vão lá, retiram aquele medicamento. Nessas unidades existe um sistema informatizado, que é o sistema de logística de medicamentos, que a gente chama de Ciclom, a sigla dele é Ciclom, e esse é um sistema informatizado. Então, durante muitos anos, e também esse é um avanço importante aqui no país em relação à resposta à epidemia, é que nós informatizamos todas essas unidades e hoje nós conseguimos ter esse dado online. Então, esses dados todos da dispensação, quantas pessoas pegaram nesse mês um e outro, é o que faz com que a gente também, além de acompanhar como é que anda o segmento das pessoas, a gente também consegue avaliar qual medicamento pode ser que falte lá no futuro, então a gente já precisa planejar agora uma nova aquisição, como é a tendência de consumo e até de prescrição também dos nossos serviços especializados. Né? Então nós conseguimos acompanhar uma série de questões. Né? Por exemplo, se você chegar lá e digitar o nome da Nelma, você tem um perfil dela, do tratamento dela, com que frequência ela está indo, é possível ter esse nível de controle? Sim, lógico, esse é um dado sigiloso. Sim, quem tem acesso é a pessoa que ela trabalha com o sistema, né? Sim, mas a pessoa que trabalha com o sistema, sim, nós também. Você consegue ver ali quando foi a última vez que ela tirou a medicação, se ela já fez exame de CD4 carga viral, porque veja, esse é um sistema informatizado de medicamento. Nós temos o outro sistema que é para os exames, que é a carga viral e exame de CD4. Nós podemos cruzar esses bancos. Muitas vezes nós cruzamos esses bancos, para ver se as pessoas estão fazendo segmentos, elas estão tirando a medicação na hora certa, né? E aí nós podemos até avaliar, olha, essa pessoa abandonou o tratamento, nós conseguimos ver aquelas pessoas que de fato abandonaram o tratamento. É possível, por exemplo, ter um sistema de alerta, por exemplo, que acuse se a pessoa abandonou o tratamento, você possa acionar um assistente social ou médico de família para ir em busca desse paciente, resgatar o paciente. É possível isso? Há tecnologia no Ministério para fazer isso? Não, é possível. Isso, na verdade, já existe. Desde ano passado, nós estamos mobilizando os nossos serviços especializados para eles monitorarem a adesão, que é isso que você está falando. Ou seja, quando aquela pessoa não foi buscar medicamento, depois de 7 dias da data que ela deveria ter retirado aquela medicação, ela não apareceu por lá, ou mesmo se ela faltou a consultas médicas que estavam agendadas, ela não foi, o serviço deve se mobilizar, ele tem ali ele já visualiza, olha, as pessoas não veio depois de 7 dias, e ela ela tenta entrar em contato com essa pessoa, se comunicar com essa pessoa, a pessoa que já está em segmento já, né? Para tentar exatamente ver o que está acontecendo, por que foi que essa pessoa não foi buscar a medicação, por que não está indo às consultas. Né? E isso funciona também para os insumos, que são os principais que nós utilizamos, para a prevenção da transmissão vertical, que é uma coisa que a Nelma ela trouxe em relação à mãe dela, né? Que ela não teve acesso, em 90, 93, ela não teve acesso a medicamentos. Agora, para você ver como avançou essa questão, de lá para cá, com hoje os antirretrovirais que nós temos disponíveis, com inibidor de lactação, fórmula infantil, que é o leite, né, para as crianças que não podem amamentar, nós conseguimos reduzir hoje a transmissão vertical do HIV de cerca de 30%, se nós não fizermos nada, nós temos 30% de transmissão, mãe-filho do vírus, nós conseguimos reduzir para menos de 1%. Isso quer dizer que, por exemplo, a Nelma, que é casada, se ela quiser ter um filho, ela pode ter um filho que não seja soropositivo? Pode, na maioria. Olha, fazendo todos os passos, você conseguindo prevenir, a assistência funcionando bem, a paciente aderindo, menos de 1% de transmissão. É o que nós temos. Né? Então, essa é a realidade. Mas 1% é um risco, né, Nelma? 1% é um risco, mas ele é bem melhor do que os 30%, né? Que nós tínhamos anteriormente. Claro. Né? O que você acha disso, hein? Muito bom. Um avanço grande. Porque se tivesse essa questão lá, 93, talvez eu poderia não ter nascido.
com HIV. Né? Se tivesse também a questão de estar fazendo o exame na hora que a mulher está grávida, descobre que está grávida, também poderia ser diminuído. Então é muito bom saber que hoje a gente pode planejar um filho, ter um filho, sem muita preocupação. Preocupação a gente tem, mas não tanta. É muito importante. Você está planejando ter um filho daqui a quantos anos? Você está muito uns nova ainda, 5 está anos, estudando tá ainda, né? É. Quando se 5 anos. formar. É. Ah, tá. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Qual que é o tratamento mais eficaz para os portadores do vírus HIV? Doutor Marcelo. Então, hoje nós temos já incorporados no sistema de saúde mais de 19 princípios ativos, né? Agora ampliamos com a incorporação de um novo antirretroviral. Nós temos possibilidades hoje de montar vários tipos de esquema para as pessoas que têm AIDS. Né? Hoje, assim, então eu não posso responder para ela, olha, determinado esquema com essas 3 drogas é o melhor esquema. Né? Mas nós temos o esquema com 3 drogas combinadas, que é o esquema de alta potência, HAART, que é o que está consolidado no mundo inteiro. Né? Então, hoje nós não temos mais terapia com uma droga só, com 2, como já tivemos no passado. Né? Mas a combinação dessas drogas e até esquemas com mais drogas, mais do que 3 drogas, em caso de resgate, seja aqueles pacientes que já estão falhando as medicações, então nós temos uma série de possibilidades hoje no país, sabe? Um cenário muito positivo e, sem dúvida, muito melhor do que nós tivemos Hoje no a passado. média de sobrevivência, assim, de tempo de sobrevivência de uma pessoa soropositiva, qual é? Hoje a pessoa é mais provável que ela morra de outra coisa ou ela pode esperar tranquilamente aí que surja um medicamento capaz de curar definitivamente a AIDS? Como é que está isso, o tempo de vida do soropositivo? Você veja que a gente tem alguns estudos. Né? Você vê que em 2004 foi realizado Desculpe, um estudo... viu, Nelma, estar tocando nesse assunto aqui, mas isso é que passa pela cabeça de todo mundo, né? Passa bastante. Mas em 2004 foi feito um estudo e que dava 58 meses, a média, de sobrevida, né? Que são estudos de sobrevida, esse é o nome. Em 2007 já foi feito um outro estudo que ele acusou 108 meses de sobrevida, mas na verdade esse estudo ele foi interrompido depois de 9 anos, com praticamente 60% das pessoas que entraram no estudo ainda estavam vivendo. Né? Então, nós não temos hoje esse dado que vai mostrar até, né, que complete essa expectativa para a gente, para fechar no número, mas a realidade é outra. Né? Antigamente, Cada no começo vez da as década de pessoas 80, vivem mais, sobrevivem mais. no começo da década de 80, era diagnóstico, se não óbito, 1, 2 meses óbito, e depois, hoje, que nós observamos, olha, tem amigos que estão utilizando antirretroviral há 15 anos. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1. Estamos de volta com 3-1, que hoje discute a AIDS no Brasil e no mundo. Participam da conversa o coordenador do Programa de AIDS das Nações Unidas, Pedro Schecker, a representante da Rede Nacional de Jovens com HIV, Nelma Borges de Lima, e o infectologista do DST-AIDS, do Ministério da Saúde, Marcelo Freitas. Nós vamos iniciar esse terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Foram os avanços na medicina para a cura da doença? Nós temos, primeiro, na própria terapia, nós temos um avanço muito grande. No início da terapia, era a medicação, se tomava 10, 15, até 20 comprimidos. Nós tivemos uma redução bastante grande do número de tomadas, do número de comprimidos. Você fala naquela época, que época que era? 90, por exemplo, né? 90, quando realmente a terapia antirretroviral passou a ser trabalhada. Nos 80 havia terapia, mas não era uma terapia tão eficaz. Era AZT isoladamente, quer dizer, não havia terapia tripla. E houve essa mudança, quer dizer, hoje a facilidade para adesão aumentou porque são menos tomadas e menos medicamentos. Segundo, medicamentos mais potentes e com efeito colateral menor, né?
no início da terapia, o efeito colateral era imenso, quer dizer, o paciente sofria para ser medicado. E isso facilitava o abandono. Hoje nós temos medicamentos potentes, mas que são medicamentos que têm efeito colateral bem mais reduzido. A situação ideal realmente é encontrar a cura da AIDS. Né? Pessoas como Cazuza, Fred Exato, Mercury não tiveram oportunidade. O Betinho, por exemplo, que tanto lutou, não é, para ter a medicação no Brasil, logo que foi introduzida, veio a falecer. Quer dizer, é uma grande referência que nós temos, né, Betinho, do movimento social Betinho. É aliás, um exemplo de luta esse pela diferencial vida e pela que o causa Brasil social. tem no combate à AIDS se deve muito à mobilização que ele liderou. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, do ponto de vista da terapia, a expectativa que temos para o futuro é uma vacina terapêutica, por exemplo, ou seja, uma vacina que possa evitar com que os infectados evoluam para a doença, ou evitar que a gestante infectada transmita para o filho. Essa expectativa que temos em relação ao futuro, quer dizer, uma vacina terapêutica. E cura da AIDS, eu diria que é longo prazo. Né? De repente pode haver alguma coisa que mude toda a perspectiva, mas o que nós estamos Existe avançando algum hoje... medicamento assim, de prevenção que proteja a pessoa durante pelo menos o efeito do medicamento? Existe. Vê bem, nós temos a situação da transmissão vertical. Né? O Marcelo muito bem posicionou sobre isso. A transmissão vertical, nós tratando profilaticamente a gestante, né, infectada, nós podemos evitar a infecção e chegar a menos de 1% o risco, né, de transmissão. Nós temos situações, né, de acidente, né, em trabalho, acidente com seringas, com agulhas no ambiente de trabalho hospitalar, em que você faz a terapia e você consegue, né, reduzir o risco da infecção se instalar. Cada vez mais nós estamos avançando na terapia e fazendo com que a AIDS hoje se torne mais uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão. Agora, ainda o grande logro que temos é ampliar a utilização do preservativo na prevenção. Sem dúvida alguma, apesar de todo esse avanço, a prevenção com o preservativo na transmissão sexual, não compartilhar seringas e agulhas, ainda é a mensagem fundamental que temos. A forma mais eficaz e barata de enfrentar o problema. Exatamente. Agora, o que o Brasil está fazendo pela África em termos de transmitir experiência, ajudar a África a enfrentar o problema, que eu acho que o continente que vive mais dramaticamente mais essa afetado, questão. é verdade. Olha, o Brasil, desde os anos 90, começou um processo bastante forte de cooperação horizontal, cooperação respeitosa, onde não há clientes, sim parceiros na construção desse processo. O Brasil iniciou num processo bastante tênue de apoiar tecnicamente. Início de 2000 começou a fornecer algum medicamento. 2005 estabeleceu uma política bastante agressiva do ponto de vista de garantir acesso gratuito ao tratamento que o Brasil produz, né, para os pequenos países, como Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, e além disso, Bolívia, Paraguai, Nicarágua. E, recentemente, né, nós tivemos um avanço importante, a ONU considera como de grande relevância mundial, de cooperação, né, e de apoio ao desenvolvimento, que é a instalação da fábrica. Né? O presidente Lula esteve em Moçambique em 2004, tomou essa decisão política. Recentemente, a fábrica está quase pronta, deverá ser inaugurada no próximo ano, criando condições para Moçambique produzir o medicamento não só para o país, mas também apoiar, né, o subsaara africano. Eu creio que o Brasil, nesse Nós aspecto, estamos tem produzindo esse colaborado medicamento aqui e vamos